Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui de volta para a gente poder pensar juntos novamente. Estou muito feliz por ter a oportunidade de ter este canal, de ter este veículo de comunicação, onde a gente pode interagir com as pessoas, onde a gente pode compartilhar experiências e conhecimentos, né? Um trocar com o outro. Então a gente está aqui com esse objetivo. E hoje eu acordei assim com um sentimento muito forte de poder compartilhar com vocês algumas situações que aconteceram comigo, né, durante a minha vida, porque eu tive observando que assim como eu tive assim uma força muito grande ao ler e ouvir sobre os relatos de outras pessoas, do que elas passaram. E essa semana, por exemplo, teve um vídeo que eu assisti de um amigo muito querido que ele estava contando sobre as coisas, né, que ele passou durante a vida, de toda a luta, de toda a dificuldade e de toda a persistência e coragem. E isso tocou muito o meu coração e me fez lembrar de toda a trajetória de minha própria vida e do que me fez hoje estar aqui, né, com este canal, conversando com todos vocês que me assistem. Então, o que me fez chegar até aqui? Então, tudo foi o quê? Uma grande mudança. Toda a minha vida mudou, porque nada muda se eu não mudo, certo? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, porque nada vai mudar na sua vida se você não mudar. Então hoje vou dar um breve relato, assim, tem muitas pessoas que me conhecem, que têm acesso ao canal e me conhecem, mas tem muitas pessoas que não sabem nada sobre mim, né? Então meu nome é Grécia Santos, eu atualmente aqui no planeta Terra, eu estou pedagoga, orientadora educacional e pedagógica e instrutora de yoga. Tenho uma parceria também muito importante com o amigo César Di, do Instituto Movimento Evolutivo, onde fazemos um trabalho muito bacana, com o objetivo da expansão da consciência. Então a gente tem essa parceria e que vocês podem ter visto aí em vários vídeos, um trabalho muito interessante que eu também convido a vocês a visitarem o site e saber um pouco mais sobre esse trabalho. Então vou fazer um pequeno resumo aqui da minha história para que vocês possam saber quem é esta pessoinha aqui que está toda semana conversando com vocês um pouco, né? Então, vou começar lá desde pequenininha. Eu lembro que, não sei se eu tinha uns 5, 6 anos, e eu ficava sentadinha numa cadeirinha perto da janela na casa da minha mãe e ficava olhando pela janela e pensando, né, com aquela idade tão pequena. Hoje eu fico observando, as crianças estão tão no computador, né, celular, e eu passava horas pensando na vida. Mas então, eu ficava lá sentadinha, olhando os passarinhos, posando nas árvores e vendo os carros passando, as crianças brincando, que naquela época as crianças brincavam muito na rua. E eu ficava assim durante muitas horas ali, olhando aquilo, e ficava assim curiosa de saber por que o passarinho voava. Eram perguntas inocentes, mas eu me lembro nitidamente até hoje. E eu ficava assim, por que as pessoas existem? Por que o passarinho voa? Será que quando a gente morre a gente não volta mais? Então eu já desde pequenininho tinha algumas dúvidas, eu queria saber o propósito da vida, embora fosse muito pequenina. E os anos foram passando e esse mesmo sentimento foi me acompanhando. Eu lembro que na escola eu era a chatinha da turma, porque a professora explicava as coisas e eu queria saber o porquê do porquê do porquê. Eu era a menina do porquê, eram muitos porquês.
As professoras às vezes perdiam até um pouco a paciência comigo, porque eu queria sempre ir além do que era dito. E assim fui crescendo, com todas essas inquietações. E assim, não vou detalhar muito, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas vou pular algumas etapas. Então, teve alguns acontecimentos na vida, separações dos meus pais, e muitas coisas foram acontecendo, e eu passei um período muito sofrido, onde a minha mãe já estava separada do meu pai, era só eu, minha irmã e a minha mãe, também muito sofrida. Ela sempre foi dona de casa, não tinha uma profissão, então a gente passou muitas dificuldades financeiras, inclusive, e eu sempre gostei muito de ler, de estudar. Enquanto as meninas jovens iam para os bailes da vida, eu gostava de ficar em casa, eu era muito caseira. E sempre fui muito voltada assim a religiões, porque eu queria entender quem era Deus, o que era isso tudo aqui, né? Então eu sempre fui muito assim de filosofar e de buscar. Então chegou uma fase da vida que eu comecei a buscar nas religiões as respostas que eu precisava para acalmar meu coraçãozinho tão inquieto. E aí foi uma peregrinação sem fim. Eu passei por muitas religiões, algumas demorei um pouquinho mais, outras menos, mas o interessante é que eu não era aquela pessoa que ia à igreja aos domingos, sentava lá, fazia as tais orações e ia embora, não. Eu me aprofundava na doutrina daquela determinada religião. Eu queria saber quando foi fundado, o porquê, como, quando, etc, etc. Eu ia profundamente na doutrina. Em todo lugar que eu passei, eu queria saber por que surgiu aquilo, que doutrina era aquela, por que eles pregavam certas coisas. Então continuei o quê? Sendo uma chata. Mas eu queria saber, além do que era dito. E aí, eu não era apenas um membro daquela igreja, eu era uma pesquisadora da religião em si. E assim fui passando os anos e fui buscando, né? Já tem meio século de vida aqui nesse planetinha em busca de conhecimento. E nesse período, sempre gostei de ler muito. Eu sempre li muito, e livros assim voltados para esses assuntos especificamente, para encontrar aquelas 3 perguntinhas básicas que provavelmente todos nós fazemos, ou se não fazemos, deveríamos fazer, né? Que é: quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Então, a busca incessante de toda a minha vida foi por essas 3 perguntinhas. Eu queria saber a resposta disso. E por aí foi, né? Fui buscando em vários livros, várias situações, mas o mais importante de tudo foi colocar em prática tudo que eu ia aprendendo. Eu fui testando cada coisa. A minha vida passou a ser um laboratório. Porque justamente por eu ter passado por tantas religiões, por ter visto muitas coisas que eu não concordava, que eu não via lógica, então eu pensei comigo, eu quero saber por mim mesma. Eu não quero mais acreditar no que fulano diz, no que tal livro diz, no que ciclano diz. Eu quero saber por mim. Eu preciso saber disso, senão eu vou ficar nessa busca sem fim. E foi aí que começou o meu laboratório. E a partir daí, todas as coisas foram mudando. Como eu já disse no início, passei por dificuldades financeiras, emocionais, todas as dificuldades que todos nós, creio que passamos. Mas consegui compreender o processo de tudo isso através de tentativas e erros, pois tive muitas tentativas e erros, justamente por não ter conhecimento. Então, quando a gente não tem um conhecimento, a gente vai tentando, errando, aí a coisa se repete, se repete. Uma coisa muito interessante é quando as situações se repetem na nossa vida. É um grande aviso. Quando você tenta uma coisa, dá errado, tenta dar errado,
observe e tente mudar essa situação. Tenta ver o porquê que aquilo está dando errado. Porque se está repetindo e está dando errado, é porque você tem que aprender alguma coisa e tem que fazer alguma mudança naquilo ali. Então, muitas das coisas que eu aprendi foi por tentativa e erro. De tanto apanhar, eu tive que aprender. E outras coisas foi por ter o conhecimento e testar e colocar em prática para ver se aquilo ali funcionava mesmo. Então, a parte quando a gente tem o conhecimento e testa, é fantástico, porque você já não corre o risco de errar tanto e pode saber por si mesmo se aquilo realmente é verdade, se faz sentido ou se funciona. Então, o que causou uma real transformação e mudança nas minhas atitudes, nas minhas emoções, no meu dia a dia, e toda a transformação, seja financeira, seja intelectual, seja emocional, seja espiritual, que foi o mais importante, foi todas elas através da experiência, de eu experimentar. E o passo importante disso tudo, gente, é a gente estar disposto a experimentar. Porque nós bloqueamos muitas situações na nossa vida por desconfianças, por teimosias, por sermos cabeça dura. Já fui muito cabeça dura também. Até que de tanto apanhar, eu resolvi pelo menos experimentar. Eu não vou perder nada se eu experimentar, né? Chegou um ponto na minha vida que a coisa estava tão enrolada que eu não tinha nada a perder. Ou eu experimentava e realmente mudava, ou continuava tudo enrolado. Então eu resolvi experimentar e foi a melhor coisa que eu fiz, pois muitas transformações foram acontecendo. Mediante tudo isso, essa semana eu estive pensando de tantas coisas que eu poderia compartilhar, porque eu percebo que assim como eu consegui identificar muitas coisas que me fortaleceram através do relato de outras pessoas, eu creio que as coisas que eu posso contar sobre mim podem ajudar a dar uma luz no caminho de quem estiver lendo, ouvindo, escutando o que eu tenho a dizer. Então eu também decidi escrever um pouco sobre tudo isso. E quem sabe um dia esse processo de escrita pode chegar até vocês, né? Por enquanto é o vídeo mesmo. Então, esse processo de mudança do qual eu estou falando é um processo longo, não é do dia para a noite, mas a gente tem que pelo menos ter a atitude de estar aberto à mudança. Esse processo ele envolve tantas situações, eu já fiz vários vídeos do que a gente precisa saber como começar pelo menos, né? Como vocês devem ter percebido, senão não tinham chegado até aqui, todo esse mundo material, que sempre as pessoas fazem uma separação do mundo material, mundo espiritual. Na verdade está tudo no mesmo local, assim dizendo, né? Só a diferença são as frequências. Os nossos 5 sentidos não detectam essa outra frequência do mundo espiritual que a gente chama. Embora muitas pessoas tenham sentido, tenham o terceiro olho aberto, desenvolvido, que são os médios que conseguem ver, conversar com espíritos, né? Com o outro lado da realidade, assim dizendo, mas na verdade a realidade é uma só, são só subdivisões de frequências, né? Como vocês sabem, aqui no planeta Terra, enquanto corpo físico, nossa frequência é mais densa, né? Os átomos, eles vão se aglomerando, formando moléculas, formando células, né? Formando os órgãos, até chegar a essa matéria que nós vemos aqui. E tudo no universo é feito deste mesmo material, que é o átomo. Através do átomo, todo o mundo material que nós vemos aqui é feito, né? O átomo é a substância do universo. Então, como sabemos que essa ciência já comprova a parte espiritual, já falei sobre o experimento da dupla fenda. Para quem não ouviu, nem viu esse vídeo,
Eu deixo aí o link para vocês verem o experimento da dupla fenda, que foi todo o início da descoberta da física quântica, do porquê seu celular funciona, a TV, o rádio, enfim, o GPS, tudo é através dessa onda que é invisível aos nossos olhos, aos nossos sentidos, mas que ela existe, senão você não estaria aqui me assistindo agora. Então, baseado em todos esses experimentos, e eu cheguei na física quântica, que é onde eu quero chegar, o conhecimento de física quântica foi, assim, a peça que faltava no meu quebra-cabeça. Quando eu tive acesso a esse conhecimento, tudo fez sentido em todas as coisas que eu já tinha experimentado. Um exemplo seria a lei da atração, que há muitos anos atrás, quando surgiu aquele DVD do Segredo, que eu acho que vocês devem conhecer, é um DVD que conta alguns segredinhos da lei da atração, embora seja passado ali de uma maneira superficial, mas eu já quero até dizer para vocês que, embora seja superficial, aquelas dicas que eles dão ali no CD, no DVD, são suficientes para você começar a mudar a sua vida, porque foi assim que eu comecei. Foi a partir daquela informação, aliás, juntou com outro livro que eu já tinha lido quando eu era jovem, que foi O Poder do Subconsciente, que eu sempre gostei de ler sobre essas coisas, do poder da mente e tal. Então, eu tive acesso a esses conhecimentos, e quando eu cheguei no DVD do Segredo, eu falei assim, eu vou testar isso, vamos ver se esse negócio funciona. E fui seguindo, assim, regrinhas básicas, que a gente pensa que é bobeira, mas que a gente fazendo ali com uma frequência e durante um certo tempo, a coisa vai transformando. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Se a gente quer que o mundo mude, que deixe de ser violento, que a situação política mude, que todo o nosso externo mude, o nosso interior tem que mudar também. A mudança, como eu sempre falo, é de dentro para fora. Então, até para atrair as coisas que a gente deseja, não precisa ser a nível de planeta, mas as coisas nossas, assim, do dia a dia, quando a gente muda o nosso padrão de frequência e vibração, a gente consegue atrair as coisas que a gente deseja para o nosso benefício, para o nosso uso do dia a dia. Então, as regrinhas básicas, assim, que eu me lembro agora, que eles davam a dica de que, uma coisa muito interessante que eles falam, para a gente deixar de ser maledicente. O que é ser maledicente? É falar mal do outro, é a vulgo fofoca das pessoas. Seja até falar mal de um político, de um governante, não precisa nem ser do vizinho, não. Eu vejo muitas postagens, às vezes, nas redes sociais, de pessoas falando de política e gastam energia nisso, e discutindo política, e falando mal de presidentes, falando mal de governantes. Quanto mais energia negativa vocês jogam, mais essa coisa cresce. É isso que vocês têm que prestar atenção. Quando a gente foca a nossa energia em determinado pensamento, em determinado sentimento, aquilo cresce mais. E aí o que acontece? Mais coisas ruins os políticos vão fazendo, você está intensificando aquela energia densa. Então a gente tinha que fazer até o contrário. Se você não quer falar bem, pelo menos não fale nada. Tudo bem que você não precisa elogiar, nem que aí também seria até uma mentira, né? Você não precisa elogiar, mas também pare de falar mal. Esqueça esse assunto, mude de vibração. O que o nosso planeta precisa é de amor. Então, a partir do momento que a gente está criticando, falando mal, mandando energias densas, a situação do planeta não vai mudar. Gente, é interessante porque quando a gente sabe que aquilo funciona, a gente fica com muita vontade que as pessoas compreendam isso. Eu criei esse canal para poder passar esse conhecimento e essa experiência que eu tenho no meu próprio dia a dia.
Então, se vocês pudessem seguir coisas simples no dia a dia de vocês, primeiro, parem com a maledicência, não gastem energias falando mal. Se não tem nada de bom para falar, então não fale nada, é melhor. Pelo menos você não está emanando energias ruins. Outra coisa interessante que a gente poderia fazer seria caminhar, de preferência na natureza, mas quem não tem um ambiente assim para fazer as caminhadas, que faça no lugar que for, mas que caminhe. Por quê? Para circular as energias. É uma forma gratuita, você não precisa ir para a academia, é só caminhar pelas ruas, né? Você vai estar fazendo um exercício físico, vai fazer bem ao seu corpo, vai estar trabalhando a respiração e ao mesmo tempo limpando o seu campo energético, que também é uma coisa muito simples, mas que você fazendo isso com frequência melhora muito o estado da sua vibração em si. Então, maledicências, caminhadas, mudar o hábito da alimentação para fazer o seu organismo trabalhar melhor. Isso também, cuidando do físico, você está cuidando da parte espiritual e se manter numa frequência de alegria. Como você pode se manter numa frequência de alegria? Parando de reclamar de tudo. Por mais que a sua vida possa estar enrolada, tenta ficar uma semana ou até mais, se possível, então eternamente sem reclamar, porque reclamar não resolve problemas. Reclamar só deixa a sua energia mais densa. Então, mudando esses hábitos, simples hábitos, tudo já vai mudando na sua vida. Experimentem, gente, experimentem. Eu sei que falando assim, parece uma coisa boba, que não tem nada a ver, mas eu só peço isso, experimentem com coisas simples, que vocês já vão notar que vocês vão ficar diferentes. E esses são os pequenos passozinhos de mudança. Esse mês, por exemplo, logo assim no início do ano, que as pessoas ficam, né, se planejando o que vão fazer durante o ano e tal, sempre vem aquelas reclamações, né, porque também vem muitos impostos no início do ano para pagar, então as pessoas ficam um pouquinho reclamonas. E aí ficam reclamando das contas que tem para pagar, e reclama do governo, reclama daqui, reclama dali, e fica rabugento, e começa aquele bolo de coisas reclamando. E aí vem me perguntar, e o que eu faço? O que eu faço da minha vida? Porque tá tudo errado e tal. Eu falei assim, gente, é simples. Vocês precisam mudar a vibração de vocês para que as coisas melhorem ao seu redor. Enquanto vocês estiverem nessa energia densa, tudo ao seu redor vai ficar igual. Semelhante atrai semelhante. Isso é um campo eletromagnético. Eu sei que é muito chato eu bater na mesma tecla, que seria muito interessante vocês aprenderem física quântica, porque aí vocês não iam precisar acreditar no que eu estou falando, porque a ciência, ainda bem que agora a ciência pode comprovar isso, que a partir do momento que vocês entenderem o que é o átomo, o que é um elétron, o que é um pensamento, o que é um sentimento, que quando você emite um pensamento e um sentimento, aquilo emana e volta. Se eu desejo mal a alguém, eu estou emanando um sentimento, esse sentimento vai voltar de volta, vai voltar para mim. E isso vai me fazer mal, então todo mal que eu faço, ele volta, assim como todo bem que eu faço, volta. Então que a gente possa manter essa corrente do bem, emane amor, emane amor. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas só vai mudar se a gente passar a emanar amor. Só o amor poderá transformar o nosso planeta. Cada um de nós vibrando amor. Vocês vão ver a diferença que acontecerá em nosso planeta. Então, gente, é isso que eu tenho para conversar com vocês hoje. Que vocês possam estar com os corações abertos, recebendo essa energia de amor que eu emano para vocês e que vocês possam emanar para todo mundo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.